Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast para falar do New Orleans Saints. Esse é o número 92 ou 93, eu acho que é 93, se eu não errei a conta. Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host, e comigo tem aqueles convidados de alto garbo e elegância que sempre deixam o nosso podcast mais abrilhantado, mais cheiroso. Tenho aqui comigo o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? Fala, Jéssica, fala pessoal, tudo bem? Estamos aí de novo, mais uma vez no nosso podcast. Vamos falar um pouquinho hoje dessa pre-season, né, dos jogos de pre-season e das baixas que tivemos aí nessas últimas 3 semanas. E a Thaís está de volta aqui com a gente, tudo certo, Thaís? Oi, Jéssica, pessoal, tudo bom? Vamos falar aí bastante do que a gente viu aí nessa pré-temporada, nesse training camp, e quais são nossas expectativas para a temporada, porque não sei vocês, mas eu já estou iludida. E ela, a Érica, tudo certo, Érica? E aí, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu vou ser bem sincera, eu não vi muita coisa da pré-temporada porque eu tive problemas de internet e de tempo para assistir. Mas a gente vai comentar aí sobre as notícias que saíram, os lesionados, o que nos animou nesses 3 jogos, o que desanimou, né? Então, bora para mais um podcast, então. Essa é a galera que vai fazer o We That Podcast para vocês essa semana, então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoWhoDat no Instagram, a Érica que cuida lá do Instagram, então vão seguir lá, por favor. No Facebook, só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. E também temos o nosso blog, mundorudete.wordpress.com, com notícias e nosso podcast está lá, informações a respeito do New Orleans Saints em português para vocês. E também a gente tem o nosso grupo no Telegram da galera que escuta o nosso podcast, então um abraço para todo mundo que está lá no nosso grupo do Telegram. Como dito, antes de começar, eu quero falar só esse negócio, não tem nada a ver com futebol, mas eu tô tão revoltado com isso que eu preciso falar de algum jeito para ficar registrado minha revolta ali no Twitter. Estou chocadíssima com House of the Dragon e aquele velho, aquele George R. Martin, aquele velho homofóbico e misógino. É só isso mesmo, obrigada, boa tarde. Boa noite, bom dia, onde era que vocês estiveram ouvindo. E quem vier defender esse negócio no meu Twitter vai levar bloco. Obrigada. Então vamos lá. Agora falando de futebol americano, como a galera falou, a gente vai comentar aqui brevemente a pré-temporada, assim, que os jogos, né? O único jogo que vale mesmo é o último. Mas vamos começar lá do começo, ó. O Saints abriu a pré-temporada lá no NGR Stadium, acho que é isso, se eu não estou enganada, é assim que fala o nome do estádio, contra o Houston, Texas. E a coisa mais bizarra desse jogo foi que o Saints perdeu faltando 25 segundos para acabar o jogo, ou seja, nada mais Saints que isso. O Saints levou um touchdown faltando 25 segundos para acabar o jogo. A partida terminou 17-13 para o Houston Texans. Destaques aí, não vou dizer que são destaques, mas quem jogou de quarterback foi o Andy Dalton.
ele jogou acho que um drive, ou 2 drives só, porque ainda o Winston estava lidando com uma lesão no pé e tal. Então o Andy Dalton jogou, mas quem jogou o jogo inteiro foi o Ian Book, e os números foram 15 passes acertados de 22 para 121 jardas e nenhum touchdown e uma interceptação. Ele teve um rating de 62.9. A maioria da galera que jogou foi reserva e tal, mas fica aí também o destaque para o Chris Olave, nosso wide receiver, que tanto no camping, né, se vocês acompanharem aí a galera da gringa falando, que tanto no camping e também esses 3 jogos ele foi um dos destaques do Saints e tá fazendo muito bem esse papel aí de wide receiver. Isso porque ele jogou com os wide receivers, os quarterbacks reservas do Saints, então imagina a nossa alegria, né? O segundo jogo foi contra... e a galera falou muito mal do Ian Book nesse primeiro jogo, que ele tava terrível realmente pelos lances que eu vi e tal. Ele foi terrível. Alguém quer falar alguma coisa do primeiro jogo? Caso queira, senão a gente vai pro segundo jogo. Só pontuar uma coisinha, Jéssica. Eu gostei muito do drive inicial, né? Comandado pelo Andy Dalton, que terminou num belo touchdown do Dwayne Washington, né? Que ele recebeu um passe, se não me engano, ali na esquerda, gente, como é que chama o tipo de jogada? Agora eu esqueci. Deu um branco total aqui agora. Num passe de screen, né? E ele finalizou com um belo touchdown ali. O Dwayne Washington fez um bom jogo ali, o nosso running back, né? O Tony Jones Jr. também, se não me engano, jogou esse jogo, agora já me falha um pouco a memória, mas eu vi eles muito bem durante o jogo, a parte que jogaram. E o Andy Dalton também, eu queria destacar o Andy Dalton nesse jogo, que jogou bem, né? Vamos para a parte positiva disso aí, né? E de maneira geral, a nossa defesa se comportou bem contra o time reserva dos Texans também, né? Então acho que é isso que a gente que eu tenho para falar, né? Isso. E agora falando sobre o segundo jogo, foi contra o Green Bay Foi contra o Green Bay Packers, lá em Packers, lá em Green Bay. O Saints perdeu de 20-10, foi um jogo horroroso também, horroroso. Esse eu assisti grande parte desse jogo. O Ian Book foi o quarterback o jogo todo, o Andy Dalton, o Dennis Allen colocou o Andy Dalton no banco, deixou ele lá. Se eu não me engano, eu não lembro em qual dos jogos. Eu acho que no primeiro ou no segundo o James Winston tava de foninho. Eu acho que ele que tava meio que chamando algumas jogadas, eu tava entendendo lá. Mas no segundo jogo o Ian Book foi o quarterback o tempo inteiro. Foi Jesus horroroso. Mas um destaque da partida, novamente o Chris Olave teve um touchdown e tudo mais. Mas o Book teve 2 turnovers, um fumble e uma interceptação. Foi um negócio horroroso de se assistir. Uma coisa que a galera tava falando bem, mas agora, né, do Trevor Penning, nosso offensive tackle, que no primeiro jogo ele não foi muito bem, mas no segundo ele evoluiu bastante, e no terceiro, que foi o jogo que eu realmente assisti o jogo inteiro, ele tava muito, muito bem, mas ele se machucou, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas fica aí também que estava indo por um bom caminho, né? Mas o Saints a gente não pode ter paz um dia na semana, porque isso é muito demais, muito demais. E a gente precisa falar do Will Lutz, né? O Will Lutz tá 10-10 aí nessa pré-temporada, voltou com tudo. Temporada passada a gente sofreu com a falta do Will Lutz. O Saints usou acho 4 ou 5 kickers diferentes numa temporada. E o Will Lutz saudável aí, destaque do camping. Os repórteres da gringa estão dizendo que ele tá treinando muito bem e que tá chutando muito bem, e a gente viu isso nos jogos. E também o nosso punter, que tá lindo, maravilhoso, cheiroso, continua dando. Tanto que nesse segundo jogo, o nosso punter, que eu não lembro o nome agora, o Blake Gillikin,
Ele teve um punch extraordinário, que ele colocou a bola quase no finalzinho do campo, e ele foi aleatoriamente chamado para fazer o teste antidoping. Então, para vocês verem o tanto que ele tava, cara, 10-10, né? E special teams ganham jogos, a gente viu isso nessa pós-temporada aí. Então é importante a gente ter os nossos jogadores principais aí de special teams afiados e saudáveis, né? Eu oro para que ambos fiquem saudáveis durante a temporada. Alguém quer falar mais alguma coisa do segundo jogo? Eu acho importante ressaltar que o Will Lutz teve um field goal de 59 jardas no Lambeau Field, que é um estádio aberto, né? Então, se a gente precisava de alguma prova de que ele tá saudável e de volta, eu acho que essa foi uma prova bem boa, assim, né? E o Penning teve uma boa evolução nesse jogo, só que, né, aí a gente vai falar agora do próximo e a gente vai, infelizmente, vir com a notícia de que ele tá fora da temporada, né? Mas é uma pena porque ele tava demonstrando mesmo quanto mais tempo no jogo, né, quanto tempo no campo em jogos... Pré-temporada não vale nada, mas é diferente de tu tá treinando contra teu próprio time, né? Então, em jogos... quanto mais tempo no gramado em jogos de verdade, mais ele ia evoluir, né? Só que, infelizmente, um fogo amigo acabou tirando ele da temporada. Nem me fale, se eu pego o Juan Johnson na esquina, eu apenas dou um soco nele. Mas já vamos falar sobre isso. Agora o terceiro jogo e o último jogo, né? A pré-temporada agora só tem 3 jogos. O Saints ganhou de 27-10 contra o Chargers lá em Nova Orleans. Foi um jogo até bacaninha de se ver os dois primeiros quartos, depois foi ficando chato. Mas destaques, vamos lá. O Saints jogou com o James Winston de quarterback, mas só o primeiro drive, né? O Saints ganhou na moedinha lá, e então começou atacando, e daí o Dennis Allen já colocou o James Winston e praticamente todo o ataque titular. Então, destaque aí pro James Winston, que fez um baita drive e finalizou num touchdown do Mark Ingram. O Mark Ingram também foi um dos destaques desse jogo. Ele fez 2 touchdowns, se eu não me engano, 2 touchdowns, e foi muito bem também no jogo. Mas é o que a galera mais falou desse jogo. Do Winston, que voltou bem, pelo menos, né, um drive que a gente viu. Tem a expressão, né, sharp, voltou até afiado. E destaque também para o nosso ataque, a gente só não viu o Michael Thomas, que o Michael Thomas, a gente vai falar das lesões, o Michael Thomas está com um pequeno problema na coxa ali, né, sentiu uma fisgada, está sendo poupado. Lembrando que tem 2 semanas até a temporada realmente começar, então vamos acompanhar aí essa evolução, como vai ser e tudo mais. E agora vamos falar das lesões. Se alguém quiser falar mais alguma coisa do jogo, sem ser das lesões, pode ficar à vontade. Só rapidinho para comentar desse jogo do Chargers, é que ele basicamente foi o único jogo que serviu para a gente ver os jogadores titulares, porque eles não entraram em campo nos 2 jogos anteriores, e agora nesse contra os Chargers a gente viu a defesa titular, a gente viu o ataque, e todo mundo parece pronto pro começo da temporada realmente. E James Winston foi bem, o Demario Davis teve sack, teve muitas jogadas positivas, por isso que eu acho que essa ilusão com o New Orleans já tá batendo. Apesar do Los Angeles Chargers tá com o segundo, terceiro time em campo. Mas quando foi a... Peraí, vai. Pode ir, Eric, vamos lá. Não, eu só ia dizer que quando foi titular contra titular, né, que eu acho que o Justin Herbert não jogou muito também, a gente forçou um 3-and-out deles, né, então a ilusão fica difícil de combater mesmo. E só comentar que, eu não sei, caso alguém não tenha visto, que o Winston, ele não jogou a pré-temporada até esse jogo, porque ele tava com uma lesão no pé também. Porque a gente sente um departamento médico ambulante, né? Tipo, fica todo mundo lesionado. Mas por isso que ele foi poupado durante todos os jogos e jogou só o primeiro drive ofensivo de agora. Bruno? Eu queria destacar também
a confiança do James Winston, né? Ele estava se movimentando bem dentro do pocket. Quando ele sofreu alguma pressão, ele conseguiu escalar o pocket para fazer um excelente passe para o Jarvis Landry, que fez uma excelente recepção também. Ele estava sendo, de maneira geral, nesse primeiro drive que o James Winston jogou, né? A maioria dos titulares jogaram, bem protegido, né? Uma ou duas pressõezinhas ali que ele conseguiu se livrar, como eu disse, nessa jogada, e a linha ofensiva também conseguindo abrir alguns gaps para ajudar o Alvin Kamara e o Mark Ingram, né, em suas corridas, né, inclusive um deles resultou num touchdown. Mas teve uma coisa que me preocupou na defesa, de maneira geral, né, o jogo, a nossa defesa não estava conseguindo parar um jogo corrido, da maneira eficiente como a gente tem visto, né, nas últimas temporadas. Tudo bem que o Demario Davis acho que jogou só o primeiro quarto, se não me engano, se não me falha a memória, mas me preocupa, eu continuo preocupado, eu te mencionei isso nos outros 2 podcasts que eu participei, a profundidade do nosso roster de linebackers, sabe? Pete Werner machucado, Demario Davis tá um pouco sozinho, isolado ali, porque eu não confio muito em Kaden Ellis, em Chase Hansen. O Eric Wilson e o John Bostich jogaram bastante, se não me engano, no último jogo também, e não senti muita firmeza não, tá? Mas enfim, parece que os nossos treinadores ali têm um pouco mais de confiança nesses jogadores, mas vamos ver como é que eles vão resolver isso aí. Eu ainda continuo um pouco preocupado com nossos linebackers, e no jogo de sexta-feira passada, pelo menos no jogo corrido, me deixou ainda mais preocupado. Aí eu preciso falar também bem do Jarvis Landry. Ele foi muito bem nesse jogo, ele estava afiadíssimo nos 2 primeiros quartos. Foi muito bom ver ele jogando assim, e que estamos servidos, né, de wide receivers aí, Jarvis Landry, Chris Olave, Mike Thomas voltando, e Alvin Kamara também jogou um pouco e, poxa, mostrou que ainda é o Alvin Kamara, o bom Alvin Kamara que conhecemos. Outras coisas aí, se vocês quiserem ver, galera, é só acompanhar a galera da gringa aí, mas como a gente não vale muito aí, então... É isso, foi basicamente isso, galera. O Saints perdeu os 2 primeiros jogos, os nossos titulares foram poupados a maior parte do tempo, mas no jogo que valeu alguma coisa foi bacana de assistir. Agora vamos falar delas, as temidas lesões, porque na pré-temporada o que a gente espera é que nenhum jogador se machuque, ainda mais jogador importante, mas parece que, né, o Saints não teve esta sorte. Falando deste último jogo, quem saiu machucado foi o nosso offensive tackle, escolha de primeira rodada do draft de 2022, Trevor Penning. Como a Erika, a gente estava falando, ele estava evoluindo a cada jogo, mas não. O Juan Johnson, no lance do touchdown, no drive do touchdown, o Juan Johnson, no tight end, ele chegou e deu um tackle no blind side do Penning. Cara, uma jogada ridícula, não tem sentido, aquele tackle não fez sentido. Ele podia ter se jogado no chão, eu digo o John Johnson. Ele podia ter se jogado no chão, parado, se jogado, sei lá, pra cima de alguém do Charlie. Não, ele foi direto no Penning. Se vocês olharem lá o GIF depois da jogada, nossa, olha, deu uma raiva, mas me subiu um ódio, assim, que eu só não vou falar nada pra mulher dele no TikTok, porque eu sou uma pessoa educada, mas se eu pudesse, eu falaria. Lembrando que o James Hurst, que é o jogador que seria reserva imediato, ou que provavelmente vai ficar com a posição por um tempo, ele também está machucado e não tem certeza se volta para a semana 1. Mas a lesão do Penning, a Erika falou, provavelmente é fim de temporada. Ele lesionou o dedão do pé esquerdo. Foi esquerdo. Ele teve tipo rompeu os tendões ali do dedo. Não sei que dedo, se foi o dedão, mas provavelmente foi o dedão. Que eles chamam de turf toe, né? Essa lesão. Não tem uma tradução para o português.
Mas eu tava lendo sobre a lesão e ocorre bastante nesses gramados sintéticos aí, porque não tem o mesmo amortecimento que a grama natural, blá blá blá. Então é uma lesão recorrente aí pra quem joga em gramado sintético. E teve azar de ser o Penning, que tava vindo muito bem aí, tava vindo evoluindo. E ele vai passar por uma cirurgia, eu acho que ainda não passou, ele vai passar por uma cirurgia. E a recuperação é lenta, atrapalha, e a pessoa não pode colocar força no pé, então vai ser aquele Deus nos acuda até ele se recuperar. Mais outras lesões. Cadê que eu tinha pegado aqui? Agora até eu achar a página. Aqui. Aqui. No último jogo, a lesão do Trevor Penning no dedo, Tre'Quan Smith, né? O lendário Tre'Quan Smith machucou o ombro. Malcolm Roach, nosso defensive tackle, machucou a perna, não tem muitas informações. E Albert Huggins, que é undrafted, e o que é defensive tackle também, machucou, mas não tem informação de que lesão foi. E o Kirk Merritt, que é o wide receiver, machucou a perna também, mas não fala muito a respeito disso. Jéssica, toda hora eu tô chamando você de Eric, tá vendo, né? É o seguinte, o Malcolm Roach, ele voltou a jogar, ele saiu com a perna, machucou a perna, mas ele voltou a jogar no mesmo jogo, né? E o Kirk Merritt, ele tava dando uns trotezinhos ali na sideline, então acho que esses dois aí a gente pode ficar tranquilo com relação a eles, mas assim, são observações vindo do jogo mesmo. Vindo aqui na página do CBS Sports, que eles têm de injuries aqui, por enquanto, quem tá aqui é o Dylan Sonner, que é tight end. Quem foi colocado na IR foi o Ethan Greenwich, que é offensive tackle. O Tre'Quan Smith, né, ele tá questionável para semana 1. Aí a gente também tem Kevin White, Zach Baum e o Pete Werner, que estão questionáveis para a primeira semana. E o Pete Werner é triste, cara, porque, nossa... Ai, eu não sei o que acontece, cara, com o Saints, velho. É muito azar, cara, com lesão, muito azar. Aí o Hurst, né, que também tá questionável. O Mark Thomas, que a gente vai ver como vai evoluir. E acho que é isso. As lesões mais, assim, que a gente precisa se preocupar, precisa ficar de olho, é do Pete Werner, James Hurst, e que vai fazer muita falta. Mas assim, eu tava vendo a galera falar, tava lendo uns artigos e tal, que o maior problema são os offensive tackles. Deixa eu até pegar aqui. O Saints deixou o Armstead ir embora, né? Ele foi pro Dolphins. Deixou não, né? Ele quis ir pro Dolphins, né? O Saints até queria que ele ficasse, ele não quis. Mas vamos lá. O Hurst não treina desde 17 de agosto. E os undrafted também, os undrafted free agents que da posição também estão machucados. Aí o Trevor Penning machucou dos offensive tackles. Cadê o nome aqui? A gente só vai ter olha a ironia da vida, o Ramczyk, que é o único que tá saudável. E aí até tava lendo um artigo do John Ziegler, do John Ziegler, que ele falando que talvez o Saints consiga mover o Landon Young para left tackle, né, que é a posição original dele, mas ele estava sendo treinado para ser backup do Ryan Ramczyk do lado direito. Então vamos ver. E aí, galera, como foi receber essa notícia que perdemos aí um dos principais jogadores da nossa posição? Lembrando que o Saints vai enfrentar times que têm jogadores muito, muito bons na defesa, então, cara, vai ser triste o negócio. Nessas opções ofensivas, vale lembrar, né, que o Ryan Ramczyk, ele tá sendo bastante poupado nas sessões de treinamento. Geralmente é o Landon Young que acaba jogando por ali na maior parte dos snaps ofensivos, e acho que é por isso que ele tá saudável, porque ele praticamente não está jogando, não participou muito de training camp, pré-temporada, mas eu vi o Dennis Allen falando também que ele espera que o James Hurst volte logo.
Aparentemente ele já vai estar pronto para a semana 1 e espero que isso seja verdade. Já o Pete Werner, eu estava vendo aqui, e ele participou até ontem de 6 dos 20 treinos do training camp. E acho que isso é bastante preocupante. O Bruno falou da nossa defesa contra o jogo terrestre, dos outros linebackers que a gente tem, e nenhum deles eu acho que está no nível do Pete Werner na teoria. Mas hoje ele também participou dos walkthroughs lá, não participou dos 1 contra 1, nem nada assim, mas ele aparentemente está no caminho de voltar, mas essa lesão que ele tem na virilha parece ser uma coisa bem chata, e não sei quanto ele vai estar disponível durante essa temporada. A lesão do Pete Werner é bem chata mesmo, né? A pubalgia, lesão na virilha, costuma ser uma coisa crônica, né? O que me deixa ainda mais preocupado com a posição de linebacker, ou seja, mesmo que ele volte, sei lá, nas rodadas iniciais, pode ser que ele volte a ter problema ainda nessa temporada, dessa mesma lesão, dessa mesma região. Não é uma região de cicatrização fácil, né? Não é uma coisa muito que a gente precisa muito, né? É muito exigido, né? Essa região na corrida e tudo mais. Na pancada, toma muita pancada nessa região também. Realmente não me deixa muito esperançoso com relação à atuação dele nas primeiras rodadas da temporada regular, não. Com relação ao Trevor Penning, é uma pena mesmo, né? Fiquei muito chateado quando eu ouvi isso, achei que ele estava tranquilo, porque ele saiu um tanto resignado do jogo, saiu de carrinho, achei, beleza, não deve ser uma coisa tão grave, né? Inclusive, as primeiras notícias que recebemos, né, a expectativa dos médicos do Saints era de que não fosse algo muito grave, mas aí nós tivemos essa notícia de que é um caso cirúrgico, né, e que provavelmente ele vai perder o resto da temporada, a temporada inteira. É lamentável, né, porque era um rapaz que estava evoluindo bastante, começou muito mal na pré-temporada, jogou mal contra os Texans, muitas críticas, né, com relação à sua atuação, mas já houve evolução no jogo contra o Green Bay, e no drive que jogou contra os Los Angeles Chargers, ele jogou bem, protegeu bem ali o lado esquerdo do Jameis Winston, né? É realmente preocupante, né? E espero realmente que o Dennis Allen tenha razão com relação ao aproveitamento do James Hurst na primeira rodada. Se não, pessoal, mover o Landon Young para lá. Eu acho que ele chegou a jogar alguns jogos de left tackle no ano passado, substituindo o Teron Armstead antes mesmo de se contundir, né? Porque o próprio Landon Young se contundiu ano passado. Ano passado foi um carrossel, né? A nossa linha ofensiva girou todinha, se não me engano, todos os nossos 5 titulares em algum momento estiveram fora, pelo menos um, né? Esteve fora de algum jogo, né? O McCoy, o Andrew Speed, que acho que machucou logo no início da temporada e ficou o resto da fora da temporada. O Teron Armstead, mesma coisa. O Ryan Ramczyk, né? Acho que só o Ruiz, né? Acho que só o César Ruiz que não machucou, se não me engano. Acho que só o César Ruiz que não machucou. Enfim. Ainda, né? Ainda. É assim. Ainda. Exatamente. Mas eu tô falando do ano passado. Ano passado acho que ele não machucou, Jéssica. Eu não tô lembrado direitinho, mas é realmente ainda, né? Porque parece que a bruxa tá solta na nossa linha ofensiva, né? O que é lamentável, porque a gente tem há algum tempo a gente já tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL, né? O Drew Brees sempre foi muito bem protegido, e o James Winston precisa muito de proteção, porque ele tá voltando de contusão, ainda tá um pouco deve estar um pouco receoso, embora ele não tenha aparentado, eu não tenha sentido esse receio nele, no drive que ele jogou, muito pelo contrário, mas assim, a gente só vai ver isso com o jogo da temporada regular, né? Vamos torcer aí para que a bruxa não fique solta, que ela se recolha a sua
ao seu cheque, né? Vamos ver. Acho que é isso, né? Das contusões assim, mais importantes, eu acho que são o que mais nos preocupa. O que me preocupa agora é isso, porque o Pete Werner vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta também. E o Trevor Penning pode vir a fazer e a gente vai ter que pensar uma solução para isso aí. Porque aguentar só com um left tackle, levando em consideração a quantidade de contusões que a gente tem sofrido, é muito arriscado, a meu ver. E ainda considerando que o nosso left tackle titular, que é o James Hurst, ainda não está 100%, né? E é capaz dele ir, talvez, para o primeiro jogo, sem estar 100%. Cara, fosse eu, Mick Loomis, eu pegava o telefone e começava a ligar pra uns times pra ver se tinha alguma troca aí pra fazer pra essa linha ofensiva, porque e do jeito que tá, todo mundo meio machucado, os reservas são do offensive tackle são todos rookies, tipo, é muito complicado, sabe? Eu não sei dizer aqui quem seria bom pro Saints, quem a gente conseguiria trocar e tudo mais, mas eu não ficaria surpreso se a gente visse algum tipo de troca vindo por aí nessas próximas 2 semanas antes da temporada começar de fato. Porque é isso que o Bruno falou, o James Winston, ele até pode ter se mostrado confortável no campo durante o último jogo que ele participou, mas ele vem de uma ruptura de ACL, né, de tendão, ligamento cruzado do joelho. Não é uma lesão fácil de se superar e de criar toda aquela confiança que o jogador tem que ter, né? Então, e a gente não pode dar chance ao azar de novo, de não proteger ele tão bem quanto a gente poderia e perder de novo o quarterback, né, que a gente viu na temporada passada e que Saints, claro, o James não é perfeito, não é o que a gente queria ter como titular do nosso time, mas é o que a gente tem. E com ele no jogo, em campo na temporada passada, a gente ia pros playoffs, sabe? Isso é muito claro. Então, eu acho que o Saints tem que olhar com muito mais carinho pra linha ofensiva agora, que tá com todos esses problemas, e ver se dá pra fazer alguma troca, alguma coisinha aí, pra ver se dá uma ajudada aí. Érica, no podcast passado, a gente estava comentando a respeito dos linebackers e foi mencionado uma eventual troca pelo Roquan Smith, que havia solicitado transferência lá no Chicago Bears, né? Eu havia até mencionado que o Saints tem moeda de troca, né? Tem alguns jogadores aí com potencial para serem envolvidos em troca, né? Eu já estava lendo a respeito aí, eles mencionaram o próprio Taco Charlton, né, jogando de defensive end, o Tre'Quan Smith, né, um wide receiver, também pode entrar num pacotão aí para trazer alguém. No podcast passado a gente mencionou um linebacker, né, mas agora talvez a nosso principal questão nossa seja realmente left tackle, né, a nossa linha ofensiva, e que existem alguns free agents aí, talvez, pra gente dar uma olhada com carinho, nem que seja para ser um backup do James Hurst, né? Sei lá, pensar aí. O Eric Fisher tá por aí, né? Não é o ideal, né? Mas é um cara que já jogou Pro Bowl, né? Mas tá na ladeira abaixo, né? Mas enfim, temos que pensar alguma coisa assim, uma troca ou alguém da free agency, né? Desculpa, algum agente livre aí. E eu continuo batendo na tecla linebacker também. A gente precisa de um outro aí, viu? Eu acho que a gente precisa de um cara de mais responsabilidade aí no linebacker também. Mas é que você falou, Érica, a gente precisa se resguardar para proteger na linha ofensiva, pra gente proteger melhor o James Winston. É isso aí. O Bruno falou do Eric Fisher. E os Cowboys foram atrás dele depois que o Tyron Smith saiu por lesão. E aparentemente ele já recusou a oferta de 9 times. Ele quer voltar a jogar, mas ele tá bem seletivo com os times com quem ele tem interesse. Mas poderia ser uma opção. Estou falando de troca aí. O Bob Rose, lá do Saints News Network, ele fez uma listinha hoje, né? É o editorial dele, a opinião dele. De possíveis trocas, ele colocou 3 nomes aqui: o Isaiah Wynn do Patriots, o Alex Leatherwood do Raiders e o Teven Jenkins do Bears. São 3 jogadores que estão aí algumas semanas, umas 2 semanas,
disponíveis para trocas e tudo mais. O Isaiah Wayne eu acho que eles estão procurando alguma coisa há um tempo já. E os free agents, igual vocês falaram, o Eric Fisher, mas que tá aí se fazendo difícil. Aí tem o Darrell Williams, que tava no Bills, o Bob Macy, que tava no Broncos, Nate Solder, que tava no Giants, Marcus Cannon, que tava no Texas, Zach Banner, que tava no Steelers, o Mike Rammers, que tava no Chiefs, e o Brian Buluga, que tava no Packers. Lembrando que esses todos são jogadores veteranos, né, acima de 30 anos aí, eu fico até triste quando eu falo isso, mas é verdade. Padrão NFL aí já são veteranos, mas são nomes que estão no mercado. E igual a Thaís falou, todo mundo quer Eric Fisher, mas sei lá quem ele quer. Sei lá, ele quer ir pro Rams, sei lá, um time que tem mais possibilidade de Super Bowl. Vai saber o que se passa na cabeça dele. Mas vamos aguardar. Igual a Erika falou, vamos esperar para ver se surge aí alguma troca ou se a gente consegue algum free agent para essa posição de offensive tackle. E falando também dos linebackers, né? A gente tem muitos linebackers machucados. A gente já falou no podcast passado que é a posição mais carente do Saints. A gente não conseguiu manter, não conseguiu recontratar o Kwon Alexander, saudades, volta para mim. Mas a gente tem uma posição aí que precisa ficar bem de olho, porque a maioria deles estão com algum pequeno problema de lesão. Então, seja o que Deus quiser aí quando começar a temporada. E eu tinha uma lista de... Aqui. Aqui. O Pete Werner tá machucado. Aí o Saints tem o Eric Wilson. Tem o John Bostic, que foi bem elogiado no segundo jogo. Eu vi eles elogiando bastante ele também. Aí tem o Caden Ellis, tem o Chase Hansen e o Andrew Dowell. E esses daí são os nomes dos nossos linebackers, sem contar o Demario Davis, etc. que a gente tem aí. Mas é isso que a gente tem que... Eu acho que são essas duas posições que a gente vai ter que observar como vão se desdobrar até o primeiro jogo do Saints, lá dia 11 de setembro contra o Falcons. Deixa eu só falar uma notícias, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre as lesões, antes de eu começar aqui. Eu só ia comentar que quando a gente fala em troca, eu não tô falando em troca por um OT número 1, sabe? Não dá pra esperar uma blockbuster trade do Saints nesse ponto do time, tanto da off-season quanto do time em moeda de troca. A gente tem moeda de troca em profundidade de elenco. O Saints não vai trocar pelo top do top, mas eu acho importante, como a gente já tem um futuro pensado aí em cima do Penny e tudo mais, de ter alguém pra, entre aspas, tapar buraco, mas de um jeito decente, sabe? Por isso que a gente comenta assim de troca nesse sentido. Não dá pra esperar que o Saints vá buscar, sei lá. Eu tô com a cabeça simplesmente vazia de top do top na posição. Mas alguma coisa o Saints vai buscar. É impossível que vá ficar parado e deixar o Winston tão exposto assim depois do que a gente viu aí da lesão dele no passado. Eu acho que o Jason Peters tá... Não sei se você chegou a mencionar ele, Jéssica. Eu perdi a lista que você falou, mas eu acho que o Jason Peters tá disponível, não tá? Ele jogou, ele tá bem, idade bem avançada, né? Eu acho que já tá com seus 40 anos, mas até outro dia tava jogando bem. Não sei, teria que olhar no Google. Mas acho que não falei o nome dele, não. Bom, agora algumas notícias. A gente está gravando dia 29, até o dia 30, conhecido como amanhã, todos os times têm que reduzir seu roster, eu odeio essa palavra, seu roster para 53 jogadores, o que eu acho ridículo na NFL, que é uma liga cheia de lesões, mas eu não vou discutir, né, sobre isso, porque eu não tenho poder de decisão. O Saints cortou alguns aqui, deixa eu dar refresh page para ver se não cortou mais ninguém enquanto eu estava gravando. Não. Então o Saints, todos os times da NFL têm até amanhã à tarde, eu não sei que horas mais ou menos, para
reduzir aí a sua lista para 53 jogadores. O Saints dispensou o running back até agora. Lembrando que esses jogadores podem voltar para o training camp ou aparecer esporadicamente aí caso ocorra alguma lesão e o Saints precise de algum backup, etc. Mas por enquanto o Saints cortou o running back Abram Smith, o defensive end Josh Black, o offensive lineman Kalik Washington e o Derek Kelly, e os defensive backs Quentin Mix e Brian Allen. Isso. Então a gente tem que, por enquanto, cortar mais 21 jogadores até essa deadline aí para poder começar a temporada. Então agora é que a gente vai ver quem o Saints vai manter, se vai manter, algumas dúvidas. O Saints vai manter o Ian Book ou ele vai ficar practice squad. Também tem a dúvida de quem vai entrar no roster como running back, sem ser o Camaro e Mark Ingram. E também quem que vai ser mantido como um quarto wide receiver. Essas são só algumas posições que a galera estava comentando, os jornalistas lá de Nova Orleans estavam comentando que são para ficar de olho, né? Quem que o Saints vai manter aí nessas posições. Porque agora com o Andy Dalton, que a gente tem um quarterback reserva aí decente, né? Nível Andy Dalton. Andy Dalton é o padrãozinho de NFL ali, a média, o mediano, né? Você é Andy Dalton, você é mais que o Andy Dalton, você é menos que o Andy Dalton. Mas ele se saiu bem aí na pré-temporada e vai ser o nosso quarterback reserva. Então fica aí, será que vamos manter Ian Book? Porque, né? Ficar com 4 quarterbacks aí, contando o Taysom Hill, né, que pode, sei lá, né, talvez as pessoas queiram nos irritar e deixar ele ainda como quarterback, caso alguma coisa aconteça. Quem vai entrar ali na bagagem de running backs? E os wide receivers, quem vai entrar ali, porque o trio mesmo vai ser Michael Thomas, Chris Olave e Jarvis Landry. Então quem que vai ser o quarto aí, se vai ter um quarto, um quinto wide receiver? Alguém quer falar alguma coisa? Rapidinho, só que o Tre'Quan Smith se machucou no último jogo, né? Então pode ser que ele entre para injury reserve, mas ele foi um dos que se prejudicou nesse training camp, nos jogos de pré-temporada que ele não foi bem. Então acho difícil que New Orleans mantenha o Tre'Quan Smith no elenco, ainda mais com essa lesão. E o Deontay Hart e o Marcus Callaway podem jogar no Special Teams também. Então eu acho que eles têm uma vantagenzinha para manter seus lugares no roster. Eu já acho que o Deontay Hart tá garantido, né? Ele é o nosso receiver, retornador oficial. Retornador oficial, melhor retornador, pro bowler, tudo mais. Eu acho que ele tá garantido como quarto aí. E eu acho que o Marcus Callaway, devido à temporada do ano passado que ele fez, foi o nosso melhor wide receiver, né? Mas ele é um wide receiver número 4, 5, talvez até 3, né? E eu acho que ele também consegue entrar pro time, tá? Então eu iria com 5 aí, ó. Com a nossa trinca diabólica, especial aí, ó, que eu tô empolgadíssimo para vê-los em campo. Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, mais Deontay Hart e Marcus Callaway. Eu acho que talvez pode entrar até um sexto aí, mas eu acho também que não seria o Tre'Quan Smith. Talvez um Kirk Merritt, que tem jogado também como running back, ou seja, ele também joga no Special Teams. Então eu acho que ele pode entrar aí como um coringão aí do time, e que abriria até ele entrando assim, talvez pudesse até abrir um outro espaço aí em outro lugar, em outra posição aí, talvez um linebacker extra ou um jogador de linha ofensiva que a gente tá precisando, a gente já comentou aqui. Com relação ao Ian Book, olha, gente, pelo que eu vi ele jogar, sinceramente, mesmo que ele tenha melhorado um tiquinho no último jogo, eu acho que ele não entra no time, não. No 53, não. No nosso roster de 53, não. Eu, pelo menos, não colocaria ele, não. Seria o Practice Squad. E olha, a Jéssica vai me matar. Mas entre ele e o Taysom Hill,
se fosse pra colocar agora, hoje, eu iria de Taysom Hill. Uma boa. Não dá pra gente colocar o Ian Book mais assim, inexperiente, jogando o que jogou aí muito, muito mal, sinceramente, muito mal nesses jogos de pré-temporada. Não senti confiança, especialmente nos seus lançamentos, né? De vez em quando ele faz uma leitura interessante para fazer uma corridinha aqui ou ali, e aí ele mostra alguma qualidade, mas não. Eu acho que vai abrir um espaço para outro jogador aí, de alguma posição. O Ian Book, nós vamos de quarterback com James Winston, Andy Dalton, e eventualmente aí, quebrando um galho aí, talvez no Taysom Hill, viu, Jéssica? Briga comigo não. Mas ele tá, pra mim, hoje, à frente do Ian Book. Pobre não tem um dia de paz, né? Pobre não tem paz. A gente tem que viver com essa segurança de provavelmente Taysom Hill voltar aí algum dia, algum jogo, num drive qualquer aí. Ai, Jesus. Não, só quero falar que o Ivan, nosso Ivan, lá do Santos Brasil, pediu pra falar bem do Ian Book sobre esse último jogo. Ian Book jogou bem esse último jogo. Porém, Ivan, sinto muito, mas não. Ele só é bonito. Né? Eu tava até. Nem tanto assim, né? Nem tanto, depende do gosto também. O Andy Dalton é mais bonito. Eu vou cortar meu cabelo igual o do Andy Dalton. Deixa eu falar. E. O que eu tava falando? Perdi até a letra. Ai, o Ian Book não tá jogando bem. O Ivan pediu pra falar que eu joguei. Isso, que ele jogou bem esse jogo e tal. Mas não dá, cara, não dá. Eu tava até lendo ele, acho que foi um dos caras do Nola.com lá, que fez uma coluna ali falando das decepções do camping, desses jogos aí, da pré-temporada. E uma delas foi o Ian Book, que ele até escreveu assim, parece que ele regrediu, que tava mais inseguro essa temporada, tava pra tomar decisões, errando passes, o braço não estava calibrado. Então, cara, apesar dele ter jogado bem nesse último jogo, não sei, ele vai ficar no practice squad. Vai te corrigir que ele jogou bem. É só um asterisco aí com o Ian Book, ele teve 2 fumbles quando estava under center e foi terrível, assim, contra Green Bay e contra Houston. Ele teve esses fumbles e eu tava vendo um dado aqui que um dos insiders do Saints soltou. No college, ele teve 56 snaps under center que geraram um passe depois, ou seja, ele não tem prática nenhuma nisso. Ele é bem atlético, né? Acho que a gente pode elogiar isso nele, ele consegue correr bem, mas como quarterback na NFL, desculpa, mas eu não vejo nenhum futuro para ele. Surreal, né? Surreal, cara. Não consegui pegar a bola under center, né, gente? Surreal. Foram 2 fumbles ali. É inacreditável. Não dá não. Alguém comentou também, durante o jogo contra o Green Bay, eu tava assistindo, foi logo depois, alguém perguntou como os nossos tight ends tinham perguntou, né, no grupo, como que os nossos tight ends tinham se comportado durante o jogo. Eu falei, cara, com o Ian Book jogando não dá pra avaliar recebedor. Sinceramente, embora ele tenha feito um bom lançamento pro Chris Olave no nosso touchdown naquele jogo, mas eu considero que o mérito é muito maior do Chris Olave, que fez uma rota espetacular se deslocando ali pela direita ali, e entortando, se distanciando dos cornerbacks, do que propriamente do Ian Book, tá? Não consegui avaliar os nossos recebedores naquele jogo contra o Green Bay, porque a bola não chegava, simplesmente isso, a bola não chegava. Ele não conseguia progredir com o time, não conseguia lançar naquele jogo contra o Green Bay. Eu acho que é muita sorte e foi um bom pensamento dele terminar a faculdade e ter um diploma, porque ele pode começar a atualizar o LinkedIn dele já pra buscar um emprego, porque eu também acho que ele não fica no 53. Eu acho que ele pega practice squad só porque a gente não vai atrás de outro quarterback nesse ponto ainda. E eu acho que a gente, com certeza, eu tenho certeza que a gente vai ver o Taysom Hill lançando bola esse ano, então se prepara, Jéssica, porque é impossível. A gente vai ver uma jogadinha diferentona ali, uma tentativa de enganação, sendo que todo mundo vai estar esperando o Taysom Hill lançar uma bola. Então, vamos ver. Mas eu também, olha, eu ia fazer essa pergunta antes de a gente se aprofundar um pouquinho mais.
Vocês realmente preferem ver o Ian Book ou o Tyson Hill de quarterback no Saints, sabe? Caso chegasse a esse ponto. Porque, infelizmente, eu prefiro ver o Tyson Hill mesmo assim. Porque o Ian Book, infelizmente, foi uma experiência que não deu certo. Não tenho o que fazer mais. Meu Deus, Senhor, me ajuda, por favor. Ai, meu Deus. Não, não vou nem comentar. Vocês têm que fazer assim, jogar o jeito que dá, rezar lá pra 2025, 26, a hora que o Manning e o filho do Victor Belfort entram no draft e rezar, vai que a gente, sei lá, capta no ar, consegue, sei lá, de alguma maneira mágica pegar um dos dois. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Ai, seja o que Deus quiser pra essa temporada. Érica, sua previsão pra essa temporada, vamos ter um recorde positivo? Acho que sim. Eu acho que a gente tem tudo pra ter um recorde positivo, apesar de ter um calendário bem complicado. A gente pega... O que a gente pega esse ano que eu vi, que eu fiquei, meu Deus, que droga. Acho que é FC Norte, FC Norte, se eu não me engano. Que é uma... NFC Oeste uma... e AFC Norte. Que é uma divisão complicada de pegar, mas eu acho que a gente tem um recorde positivo. Eu acho que dependendo aí do que vier nos outros times, a gente pode conseguir ganhar aí a divisão, eu não duvido. Eu não sei como é que vem o único time que tem que se preocupar é Tampa, né? Porque o resto a gente sabe como é que vem. Então, eu acho que com as 3 vagas de wildcard, se a gente conseguir manter o Winston saudável, se der tudo certo, que é um problema, porque nunca nada dá certo pro Saints, eu acho que a gente consegue um recorde positivo e consegue uma vaguinha nos playoffs esse ano, sim. Você, Bruno, você acha que vamos ter um recorde positivo essa temporada? Gente, vamos comparar com o ano passado, que a gente ficou 9-8. A gente teve uma defesa dominante, certo? Tudo indica, tirando nossa preocupação com os linebackers, que nossa defesa vai continuar dominante esse ano, né? Houve melhoras, tanto na linha defensiva, quanto na nossa secundária. Só os linebackers me preocupam, mas isso pode ser consertado. Talvez o Eric Wilson e o John Bostic aí possam, estou torcendo para isso, inclusive, possam calar minha boca. E talvez o Pete Werner jogue, né, consiga jogar. Então a gente tem tudo para fazer mais um ano dominante na defesa. Com relação ao ataque, em comparação com o ano passado, nosso ataque é muito melhor do que o do ano passado. Os nossos wide receivers, nós temos os três wide receivers que nossos 3 melhores wide receivers não estavam ano passado, né? Nosso quarterback machucou no 7º jogo. Titular machucou no 7º jogo, perdeu o resto da temporada, perdeu os últimos 10 jogos. Mesmo assim, nós ficamos 9-8. Né? Nosso problema no ataque vai ser a linha ofensiva. Vai ser a linha ofensiva, que foi o nosso problema no ano passado, não por falta de qualidade, mas por causa das contusões. Esse ano, a qualidade da nossa linha ofensiva é menor do que a do ano passado, porque ano passado a gente tinha o Teron Armstead, que é um dos melhores left tackles da liga. Esse ano a gente perdeu ele, mas a gente sabe jogar sem ele, né? Então a gente pensar no nosso time, eu acho que a gente certamente vai ter uma temporada com mais vitórias do que derrotas. Temporada positiva esse ano. É um calendário difícil, como a Erika lembrou. A gente pega Bengals, pega Ravens, pega Browns, pega Steelers. São times bons, os 4 são times bons, né? Os Steelers talvez estejam um pouquinho abaixo dos outros 3, mas são 4 times que vão brigar ali para playoffs, né? Talvez os Steelers não, mas enfim, os outros 3 são muito bons. Enfim, nosso calendário é realmente difícil, é um calendário puxado, né? Mas nós temos time para ganhar desses times, bater em Tampa é nosso normal, tranquilo, né? Pode contar 2 vitórias aí a mais, né? Bye bye Brady, espero que ele continue jogando seu tablet no chão, né? Como fez ano passado, que ele continue fazendo isso, que fique com raiva do CJ Gardner-Johnson, que vai pra cima dele. E é isso, gente. Eu acho que nós temos todas as possibilidades de garantir, no mínimo, um wildcard. E olha, eu acho que nós vamos brigar pela divisão, se a gente conseguir consertar a nossa linha ofensiva e cuidar direitinho do James Winston e dos nossos, colocar pelo menos mais uma pecinha ali nos nossos linebackers.
Gente, eu vi o Brady, é que ele não tá treinando, né? Eu descobri essa semana aí que ele não tá treinando no training camp. Aí ele deu uma entrevista coletiva ontem ou sábado, não sei. Eu sei que eu vi ele tá o pó da rabiola. O homem tá o pó da rabiola, gente. Como que ainda tá jogando daquele jeito? Como que vai jogar? O homem parece que tá desnutrido, cara. É sério, eu olhei o bagulho e falei, o que tá acontecendo? Mas isso não é o caso. Eu ia perguntar pra você o que Aquilo ali significa é o pó da cirurgia rabiola. plástica, amiga. Não, amiga, mas se você olhar pra capa da cara, gaita? o corpo dele, ele tá a capa da gaita, amiga. Não é só a cara, não. Tá parecendo que, tipo assim, sabe quando a pele do seu corpo juntos, assim, no esqueleto? Menina, ele tá o pó da rabiola, cara. Ele passou 2 semanas, né? Era uma pausa programada de 2 semanas que ele não ia jogar. Não ia treinar, desculpa, no training camp. Tem 3 teorias, segundo o Twitter. Uma, a Gisele falou, não, a gente vai viajar, dane-se, viagem de família, sabe, férias. 2, ele participou do Masked Singer. E 3, que ele fez cirurgia na cara, porque a cara dele tá diferente. É sério, são as 3 teorias que tem sobre o Brady. Então... Deve ter botado uns botox ali, uns bagulho, porque ele tá muito estranho, velho. Tá muito estranho, cara. Mas não é só a cara, é o corpo inteiro. Daí tem que parar de tomar shake. Vai comer um arroz e feijão, meu, pelo amor de Deus. E você, Thaís, Saints termina com um recorde positivo? Eu tô otimista, eu acho que termina. Eu até me surpreendi esses dias, eu tava vendo aqui as previsões dos especialistas das casas de aposta para a temporada de New Orleans. Eles estavam dando um recorde de 8-9, 9-8 para New Orleans, se muito. Tinha gente até falando de 7 vitórias no over-under. Mas eu fiz aqui rapidinho, cada jogo, acho que ganha, acho que perde. Para mim, dava para ganhar até 12 partidas, num cenário otimista, vamos dizer assim. Mas o calendário realmente é difícil, é o 7º mais complicado da NFL, se a gente considerar o recorde dos times de 2021. Tem Bengals em casa, tem Raiders, tem Rams, tem Cardinals fora, Ravens em casa também, enfim. Mas eu acho que dá pra buscar uma vaga no Wild Card e dá até pra dar um calor pelo primeiro lugar da divisão. Buccaneers tem uma boa vantagem, mas eu acho que a gente consegue pelo menos brigar para ficar em primeiro, se não uma vaguinha no Wild Card, eu acho que dá pra conseguir. E é isso, galera. Não ziquem meu time, por favor. Vamos todo mundo orar, se você não te zica aí, talvez a gente consiga ir para os playoffs de novo. Só quero lembrar que o Saints tá treinando, a gente tava comentando no nosso grupo lá do WhatsApp, o Saints tava treinando esses dias e não sei, e fez uma pequena singela piada contra o Falcons no Super Bowl, mas como a Erika falou, tá na hora de ganhar alguma coisa pra parar de zoar com os outros, né? Mas vamos lá. Bruno, muito obrigada pela participação, pode voltar sempre aí, cara. Jéssica, é um prazer, cara, estarei de volta aí, assim... Espero que esse ano a gente seja mais feliz aí, participe dos playoffs. Bom demais falar com vocês aí, gente. Escutar vocês também é bom demais. Compartilhar as ideias com vocês. Bacana demais. Um abraço para vocês, pessoal. Thaís, muito obrigada pela participação hoje. Valeu, Jéssica. Valeu, Érica, Bruno. E agora, bora pra temporada, que agora o negócio vai ficar sério. Muito obrigada pela participação aí no nosso podcast. Eu tava com saudade de vir já, fazia baita tempo que eu não participava. É sempre muito bom falar com vocês, participar aqui do podcast. E vamos lá, né? A gente começa agora uma Falcons Hate Week bem longa aí, né? Porque nós vamos jogar contra o Falcons. E é daqui 15 dias, eu acho, 2 semanas. Então a gente pode passar bastante tempo odiando eles, que é o meu passatempo favorito, sinceramente, odiar o rival. Mas estamos aí, vamos pra temporada. A gente vai fazer um trabalho muito massa aqui no nosso portal. E fiquem de olho aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por tudo. Até mais. É isso, galera. Setembro chegou, né? Já acabou agosto. Setembro chegou, como diria Taylor Swift, August slipped away in a moment in time. E setembro chegou, outubro também está chegando. Taylor Swift vai lançar algo novo. Obrigada, Taylor, muito obrigada. Amém? Assistam Sandman na Netflix, por favor. Fica aí o recado para vocês. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. Abraço de novo pra galera lá do Telegram que sempre nos ouve. Segue a gente nas redes sociais. Twitter, @SaintsBrasil09. Instagram, Mundo Rudete.
Saints Brasil no Facebook e mundorudet.wordpress.com lá no nosso blog. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até o final e apareceremos aí a qualquer momento nesses próximos 15 dias no seu reprodutor favorito de podcast para falar do Saints jogando contra o Falcons. Never punt. Até a próxima, galera!